Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro, agora virtual, do nosso projeto Café com Ciência, BioUva. Esse projeto já vem sendo desenvolvido há um certo tempo e eu tenho certeza que vários de vocês que estão aí do outro lado estão com muitas saudades, né, dos nossos encontros. Eu sou o professor Alexandre Alencar e eu vou contar um pouquinho só desse projeto que começou lá em 2017 e já vem aí sendo desenvolvido há alguns anos no contexto do curso de Ciências Biológicas da Universidade Veiga de Almeida. Esse projeto ele tem sido desenvolvido para permitir, né, que os alunos tivessem um contato com diferentes assuntos científicos e que pudesse, né, interagir com diferentes profissionais das várias áreas de conhecimento. E nós criamos um espaço, esse espaço democrático, um espaço plural, que pudesse permitir que os nossos alunos interagissem com esses profissionais, com essas palestras. E ao longo desses 4 anos, palestras maravilhosas foram proferidas, nós tivemos momentos excelentes. E agora, com esse momento que estamos vivendo, né, do isolamento social em função dessa pandemia, nós estamos entrando nesse novo cenário, né, esse novo cenário virtual, que é a realização de palestras online, né, as famosas lives. Então nós estamos aqui agora para fazer a nossa primeira live, né, todo mundo tremendo aí, certamente é um momento especial para o nosso projeto, para todas as pessoas que contribuíram de forma direta e indireta para esse projeto ser o sucesso que ele é hoje em dia. E hoje agora a gente está aqui ao vivo, né, na nossa página no Facebook. Para que a gente possa ter esse primeiro contato, para que a gente possa ter essa primeira live, nós convidamos um pesquisador especial, o professor Tiago Moreno, doutor Tiago Moreno, meu colega de trabalho. Ele vai estar com a gente aqui em alguns segundos para conversar com vocês sobre diferentes cenários, né, da Covid-19 e antivirais. É um tema que ele tem bastante expertise. O Tiago é uma das referências nacionais nesse contexto. Então eu vou agora parar nesse nosso bate-papo aqui rapidinho e convidar o Tiago para vir para cá com a sala com a gente. E aí, Tiago, tudo bom? Como é que você tá? Tá me vendo, me ouvindo bem? Tua imagem sumiu agora, mas até então eu estava te vendo. Estou aqui no laboratório, ansioso para interagir com a galera aí do Café com Ciência. Agora estou te vendo nesse canal que você fez aí. Espero que tenha bastante sucesso. Quem está assistindo já deixa aquela agressão no like no Facebook aí, porque acho que vai ser um momento interessante para a gente fazer essa virtualização da aula com nome contemporâneo. A aula agora chama live, né? Mudou. Quando eu Excelente, voltar Tiago. para a sala de aula, eu vou falar isso também. Vou falar assim: vamos fazer uma live. Uma live, eu vou mandar qualquer dia meu holograma, ao invés de ser eu fisicamente. Vai ficar excelente, Thiago, tenho certeza disso. Bom, como o nosso espaço ele sempre foi democrático e pouco formal, né? Eu queria saber onde você está, cara. Você está no teu laboratório? Como é que é? Parece aí uma sala de trabalho. Meu escritório é cheio de quinquilharia de laboratório. Eu estou no escritório, aqui atrás é o laboratório, mas tem uns protocolos, umas garrafas, um material que às vezes chega e a gente deixa aqui no laboratório. Estamos aqui todo dia no enfrentamento aqui da Covid pela Fiocruz. Perfeito, Thiago. Várias pessoas aí que estão nos assistindo já te conhecem, né, de sala de aula, já te conhecem o know-how aí que você tem de pesquisa, né, o teu background, mas tem muita gente que não te conhece. Podia fazer uma apresentação sua aí, do jeito que você quiser, falar um pouquinho da sua formação pra gente, por favor? Posso? Já posso compartilhar a tela com Fica à você? vontade, você tá em casa, cara. Tá bom.
Então, vou compartilhar aqui já a minha apresentação. Acho que... Todo mundo está vendo? Sim, cara, já estamos vendo sim, Thiago. Covid-19 e antivirais. Fica à vontade, cara. Então, eu vou apresentar esse tema para vocês hoje. Não vamos abordar todos os aspectos da Covid-19, mas vamos abordar os mais importantes, alguns dos mais importantes, e dando ênfase na minha linha principal de estudo, que são os antivirais. Meu nome é Thiago Moreno, eu sou pesquisador da Fiocruz, eu sou atualmente o vice-coordenador de um dos INCTs, e sou professor da casa também, e membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. Eu sou biólogo, né? Dou aula aí no curso de Ciências Biológicas e Biomedicina, sou mestre e doutor em Bioquímica, e tem alguns trabalhos importantes que a gente vem fazendo nos últimos anos, dentro dessa tríade, né? Dentro dessa relação entre antivirais, na busca de desenvolvimento antivirais, no que a gente chama de virologia translacional e patogênese, né? Virologia translacional é quando a gente gera algum dado laboratorial que ele pode ser imediatamente utilizado para o manejo, por exemplo, do paciente. E, juntando isso tudo, tem uma atividade que a gente faz que chama reposicionamento, que é quando a gente pega uma molécula que já é considerada segura para utilização em humanos e tenta repropor essa molécula para uma outra doença. Nossos trabalhos eles vêm ganhando destaques internacionais. A gente, nesse daqui, que ganhou capa da Nature em 2017, a gente mostrou a evolução do vírus Zika nas Américas. E aqui, no ano passado, nós desenvolvemos novos métodos de sequenciamento genômico. A gente tem um trabalho importante reposicionando o sofosbuvir, que é um medicamento utilizado no tratamento da hepatite C, contra Zika, febre amarela e chikungunya. Esses trabalhos motivaram ensaios clínicos que são apoiados pelo Médicos Sem Fronteira. E, inclusive, sendo direcionado para o ministro da Saúde, na época, em agosto de 2019. Mais especificamente sobre esse tema, né, que eu vou mostrar para vocês nessa live de hoje, e assim, Alencar, fica à vontade para me interromper quando tiver questões interessantes. Essa apresentação, na verdade, é uma apresentação que eu uso para eu organizar meus pensamentos, tá? É uma apresentação que eu estou sempre atualizando ela. Alguns slides eu vou passar direto, senão ela vai ficar excessivamente longa para um público mais genérico. Ela tem algumas informações genéricas, mas essa apresentação ela funila muito no nosso foco principal de estudo, que são os antivirais. Tranquilo, Thiago, pode continuar aí, que está todo mundo te acompanhando. Valeu. Os vírus respiratórios, né, e o coronavírus é um vírus respiratório emergente, eles são muito importantes. Por quê? Às vezes a gente tem essa ideia de que a gente tem simplesmente um resfriado, e isso é uma coisa branda todo ano, mas não. Isso leva muitas pessoas à internação todos os anos, né? Então, quando a gente pega as 10 principais causas de mortes em países em desenvolvimento, as infecções do trato respiratório inferior, em algumas listas estão em primeiras, em algumas não estão em primeiro, mas estão dentro do top 10 de problemas dos países em desenvolvimento, dos problemas de saúde pública dos países em desenvolvimento. Quando você abre para os agentes etiológicos que causam essas infecções de trato respiratório inferior, os coronavírus já estão presentes. Então, todos os anos, a gente é exposto a alguns tipos de coronavírus que já estão adaptados ao ser humano. Então, os coronavírus, eles são descobertos, né, no sentido de identificados em meados dos anos 60,
e são agentes que são descobertos, isso é muito comum nas infecções respiratórias, infectando tanto humanos quanto animais. E aí tem dois tipos de categorias de animais, vamos chamar assim, os animais silvestres e os animais que eles estão em contato com a gente, seja por serem animais de corte, animais de fazenda ou animais domésticos. Então você vê aqui os coronavírus, eles infectam um amplo espectro de hospedeiros e eventualmente surge algum coronavírus que ele ganha a capacidade de romper a barreira animal e chegar até o ser humano. Em geral, isso tem muito a ver com o nosso curso de biologia, porque é reflexo de um desequilíbrio ambiental, tá? E a gente pode explorar isso mais à frente. Esse processo acontece muitas vezes na natureza, mas às vezes o vírus ele não tem capacidade de transmissão entre humanos. O complexo é quando ele ganha mutações e, com isso, ele consegue ter essa capacidade de transmissão sustentada entre humanos. A gente conhece já alguns tipos de coronavírus. Eles têm esses nomes engraçados, H-CoV de Human Coronavirus, né, como está aqui, e eles são designados por siglas, esses que são muito comuns no ser humano, 229E, OC43, NL63, HKU1, porque normalmente é derivado do número da amostra do laboratório, onde que isso foi isolado, identificado. Então, como vocês podem ver, esses 4 primeiros listados em cima, eles causam ou gripe comum ou até uma infecção de trato respiratório inferior. Esses 2 últimos, o NL63 e o HK, são mais importantes para a saúde pública. Acontece que existiram, ao longo desses primeiros 20 anos do século XXI, ameaças pandêmicas por novos coronavírus que causam infecções severas de trato respiratório, ou graves, num bom português. Em 2002, surgiu o SARS. Em 2012, o MERS. E agora, em 2019 para 2020, surge o SARS-2, ou SARS-CoV-2, que é o agente etiológico da Covid-19. Então, normalmente a gente usa falar Covid-19, mas Covid-19 é o nome da doença. E o agente que causa essa doença é esse vírus, o SARS-CoV-2. Tá? Da onde que vêm esses vírus? Esses vírus, como eu já antecipei, eles têm um hospedeiro natural, que está lá, o morcego, muitas vezes, é um desses agentes. E o morcego, né, ou os animais que voam, sejam as aves ou mesmo o morcego, que é um mamífero, eles têm a capacidade de conectar ecossistemas muito diferentes. Então, você tem a possibilidade de conectar o ecossistema silvestre, onde ele está fazendo, onde ele está vivendo, junto com um ecossistema urbano ou rural, onde ele tem acesso a certos alimentos. E isso aproxima, se você pensar que é um agente respiratório ou eventualmente gastroentérico, esse vírus está sendo liberado no mesmo ambiente onde outros animais que estão mais próximos do ser humano coabitam. Então, esse NL63 ele tem a sua origem no morcego, o 229 ele tem origem no morcego, passa por lhamas como hospedeiro intermediário até chegar ao humano. O AC43 ele é originado de roedores silvestres, passa por bovinos até chegar ao ser humano. O HK também vem a partir de roedores silvestres. E aí a gente entra na onda dos altamente patogênicos, que tem sua origem na Ásia. Então, aqui a gente vai ver o morcego como hospedeiro natural. E esse animal aqui, que é um animal incomum para a nossa fauna, mas comum na fauna asiática, que é o civet, ou civet, esse animal que está aqui. E em 2012, no Oriente Médio, tem um coronavírus cujo hospedeiro natural é o morcego, e ele tem hospedeiro intermediário, o camelo, que é o MERS. Em 31 de dezembro de 2019, por conta disso, que o nome da doença é Covid-19, o vírus é um vírus de 2019,
aumenta o número de casos de pneumonia de causas desconhecidas na cidade de Wuhan, na China. Isso leva 44 pessoas à hospitalização. Então, eles foram entender o que estava acontecendo e descobriram esse vírus aqui, de 2019. Isso é uma análise filogenética, para quem não conhece, cada um desses nomes aqui representa uma sequência do genoma do vírus. É como se fosse um teste de DNA do vírus, que a gente consegue agrupar o parentesco entre as sequências. E a gente pode ver que essa sequência do novo coronavírus, ela tem a sua raiz em vírus que infectam morcegos. Então, ele também tem origem no morcego. E ele está aqui, mais ou menos, num ramo diferente do outro coronavírus de 2012, de 2002, que é o SARS. Por isso que ele ganhou esse nome também, de SARS-CoV-2, porque os dois albergam o mesmo, estão dentro de um mesmo grande ramo na filogenia, nessa espécie de teste de DNA do vírus. Aprofundando um pouco mais os animais, se percebeu que os vírus que infectam humanos hoje, eles vieram de vírus de morcego, que, por sua vez, veio de vírus de pangolim, que é esse animal aqui também mais comum na fauna asiática. E o que acontece? Onde que ocorre a catálise do surgimento desses vírus? É muito comum você encontrar mercados de animais vivos. Isso parece ser uma coisa atípica, muita gente pensa como atípica, né? Parece uma coisa estranha que vem do Oriente, mas se a gente for parar para refletir bem, a gente vai ver que isso é algo muito comum, mesmo na nossa cultura. É muito comum a gente encontrar nos subúrbios do Rio de Janeiro aviários, que são mercados também de animais vivos. Quem tiver a oportunidade, visite o Mercadão de Madureira. Você vai encontrar ali vários animais vivos sendo comercializados também, desde do seu uso para cerimônias religiosas até para consumo próprio humano, né? E nesse mercado de animais vivos, você imagina, né? Você vai ter lá, de repente, um civet, você vai ter o pangolim, você vai ter um morcego, todos respirando naquele mesmo ambiente. E o ser humano também ali. Então, você aumenta a chance de um micro-organismo passar de um hospedeiro para outro hospedeiro e chegar até o ser humano. E, de fato, a OMS, no dia 30 de janeiro, então, um mês depois de ser reportada do surto, ela declara emergência de saúde pública de preocupação internacional, que é uma etapa anterior à declaração de pandemia. A gente sabe muito bem o que aconteceu com o novo coronavírus. Ele surge aqui, na China, e aqui a gente tem as rotas de dispersão do novo coronavírus. Então, como vocês podem ver, né, a partir dos casos chineses, foram vírus aqui para o lado da Oceania e para as Américas, atravessando pelo Pacífico, chegando aqui do outro lado, vírus para a Europa. Esses vírus tiveram uma grande circulação na Europa, que redistribuiu para a China e para outras partes do mundo, e grande parte dessas sequências brasileiras são derivadas dos vírus europeus. A gente tem um influxo também de vírus da Europa para os Estados Unidos devolvendo o vírus para a Europa, e isso bate muito com as rotas de tráfego aéreo. Quando a gente aproveita a mesma cor aqui dos países e tenta colocar todas essas sequências numa ordem cronológica, a gente pode estabelecer uma regressão que permite tentar identificar a origem, né? Quando que ele, de fato, começou a circular. Isso pode ser analisado dessa maneira, como eu estou colocando, ou, de novo, com base naquela estrutura filogenética, que dá para a gente uma data de surgimento desse vírus em novembro de 2019. Com uma margem de erro entre outubro e dezembro de 2019. Então, a detecção chinesa foi uma detecção, de fato, bem precoce.
né, ao detectarem em 31 de dezembro de 2019, eles perceberam rapidamente o que estava acontecendo. Se a gente for considerar a data de 22 de março de 2020, o mundo tinha 300 mil casos com 13 mil mortes. 18/4, o mundo já tinha 2 milhões de casos com 154 mil mortes. Dia 3 de maio, 3 dias atrás, quase 3 milhões e meio de casos, com 244, quase 250 mil mortes no mundo. E o Brasil está vendo a sua curva ainda subindo. Esse é um dado que eu obtive hoje. Aqui no Brasil, nós temos 116 mil casos confirmados, com quase 8 mil mortes. Então, assim, a virose respiratória ela tem uma escala de mortalidade e de transmissão que não tem precedentes. Então, por causa disso, a gente tem que ter muito cuidado e a estratégia, em geral, é tentar achatar essa curva de crescimento. Então, quando a gente compara dados da cidade de Bérgamo, que não fez uma interrupção precoce da circulação de pessoas, e a cidade de Lodi, também na Itália, que aqui já começou o sistema de quarentena, você vê que isso tem um impacto diretamente proporcional à disseminação de casos. Então, a única prevenção, se tem um milagre que a gente pode tomar para si nisso tudo, é a informação. Então, a informação que a gente teve desde janeiro, que era um vírus respiratório, circulante, com alta transmissibilidade, a informação que a gente pode usar para se manter no distanciamento social, no mínimo, é importante. O objetivo é achatar a curva de crescimento, né, a curva epidêmica. É claro que, numa situação como essas, o tempo que você demora entre início e final do surto, ele é menor. Quando você tem uma estratégia de quarentena para achatar a curva, você tem uma distribuição temporal maior dos casos. E isso gera angústia nas pessoas. Por outro lado, existe um limite que está delimitado por essa horizontal aqui, que é a capacidade do sistema de saúde em atender os pacientes. Quando ultrapassa essa margem, que é o que aconteceria sem a quarentena, você coloca as pessoas em risco de não ter acesso mínimo aos sistemas de saúde. É o caso da pessoa que morre em casa, morre a caminho do hospital, porque ela não teve nenhuma chance de ter acesso a um respirador, por exemplo, para tentar prolongar a capacidade do seu organismo responder um pouco mais. E quem é que faz isso? Quem faz isso é o coronavírus, né? Aqui é a imagem de microscopia eletrônica dele, e aqui um desenho esquemático. Ele tem essas proteínas na superfície, isso que dá o nome de coroa para ele, por isso corona, do espanhol. Ele tem um envelope, que é derivado da membrana da célula, e ele possui um núcleo capsídeo, né, que são compostos por proteínas e RNA. Tá? Esse eu falei lá atrás, que era como se fosse um teste de DNA, mas só para fins didáticos, na verdade, esse vírus ele tem um genoma de RNA. Para entrar na célula, ele usa como receptor uma proteína chamada de ACE2, ou em bom português, a sigla seria ECA2. Por quê? Porque isso faz parte do sistema de enzimas conversoras de angiotensina, que é um sistema fisiológico que possuímos para poder fazer o controle do calibre do vaso sanguíneo e controlar a pressão arterial. Existe a ECA1, ou ACE1, e ele utiliza o ACE2 para poder entrar nas células. Uma vez dentro da célula, o vírus libera o seu material genético, e esse material genético tem uma estratégia complexa de replicação entre os vírus que a gente conhece de RNA. São feitas várias proteínas, entre elas eu vou destacar aqui a protease, tá? E a RNA polimerase, que são dois alvos importantes para o tratamento antiviral. Depois esse vírus ele brota, fabrica suas próprias proteínas na célula hospedeira e ele brota a partir dessa célula. Uma célula infectada
2 dias vai produzir 1000 vezes mais vírus. Tá? Então, ele tem uma capacidade de replicação muito intensa, muito grande mesmo. Ele chega no trato respiratório superior. Alguns indivíduos ficam assintomáticos com esse vírus, mas liberando grande quantidade de vírus. Outros acabam tendo a dispersão do vírus para o trato respiratório inferior, onde ele vai chegar lá no alvéolo e principalmente destruir esse tipo de célula aqui, que é chamado pneumócito tipo 2, que é uma célula produtora de surfactante, que é o que ajuda o trato respiratório a ter uma maior complacência, né? Essa capacidade de se expandir e se contrair. E, além disso, ele leva a uma inflamação muito grande no pulmão, que tem sido associada à mortalidade. Tá? Os primeiros trabalhos de Wuhan já detectaram alguns fatores de risco, e aqui a gente tem a idade como um fator de risco importante, tá bom? Que era aquela coisa que a gente via se falando ainda em janeiro, olha, pessoas com mais de 60 anos têm um maior risco de não sobreviver, de mortalidade. Acontece que, conforme o vírus vai se espalhando pelo mundo, a gente vai percebendo outros fatores de risco. E fator de risco não significa que caso grave não aconteça em idade mais precoce. A gente tem a doença coronariana como um fator de risco importante, diabetes, hipertensão, também são fatores relevantes no mundo, tá bom? Aumento da frequência cardíaca, frequência respiratória de mais de 24 vezes por minuto, também é um fator de risco, mas a gente vai vendo um comportamento atípico de pessoas que, mesmo sem ter um aumento da frequência respiratória, tem uma diminuição da saturação de oxigênio no sangue, que é medido por um oxímetro, um aparelho que a gente consegue colocar no dedo da pessoa, do paciente. Algumas terapias não foram bem sucedidas, por exemplo, o corticoide, que é muito comum. O uso de corticoide ele foi maior no grupo de pessoas que faleceu, tá? A necessidade de oxigenação, seja por aquele tubinho que chega no nariz das pessoas, ou por intubação, ou por oxigenação extracorpórea, tá? Significa que esse paciente está pior e também se associou com maior quadro de mortalidade. Então, necessitar desses suportes de oxigênio é associado fortemente à mortalidade. E a gente tem uma questão importante, já migrando para a fase dos antivirais. A OMS e a ONU, através de um ensaio clínico global chamado Solidariedade, eles tentam organizar quais as terapias que deveriam ser oferecidas num primeiro momento. Então, existem milhares de drogas aprovadas, testadas contra os diferentes vírus. Existem dezenas, isso já está desatualizado, eu posso dizer, existem centenas de ensaios clínicos registrados. Alguns estão em plataformas internacionais, outros na plataforma chinesa, que é de difícil acesso. E as principais terapias propostas pela OMS são essa substância chamada de lopinavir, que é um inibidor de protease do HIV. O ritonavir é um coadjuvante do lopina. A outra terapia é a lopina com interferon. O interferon é um agente imunomodulador, já foi utilizado no tratamento de hepatite C, mas caiu em desuso. O remdesivir, que a gente tem escutado falar na imprensa na última semana, que foi desenvolvido como inibidor da RNA polimerase do vírus Ebola. E a cloroquina, que a gente escuta muito falar sobre, que é um antimalárico que consegue inibir a entrada viral. Tá? A gente estudou um pouco mais a inibição da protease. Está aqui os estudos para o SARS e para o MERS. O lopinavir, ele tem uma capacidade de inibição da replicação viral. Você vê aqui a concentração do lopinavir, inibição, conforme você aumenta a dose, você provoca uma boa inibição. Vou mudar a cor do meu marcador aqui. O ritona já tem uma atividade um pouco pior. Quando combina os dois, você ganha atividade biológica.
Nos animais que foram infectados e tratados só com lopina e ritona e com baixos níveis de interferon, você vê uma diminuição do vírus no pulmão, você vê esse animal, né, que ele está perdendo peso ao longo das semanas, o animal que foi infectado e tratado com lopina e ritona, ele ganha peso. O uso do interferon sozinho, o uso do interferon até atrapalhou o lopina e o ritona. O que me leva a uma surpresa, porque que a OMS propôs lopina, ritona e interferon. Foi feito ensaio clínico do lopina com ritonavir em pacientes hospitalizados, mas os desfechos não foram tão bons quanto o esperado. O paciente teve uma melhora clínica no grupo tratado, isso daqui é o melhora clínico acumulado, mas na prática, quem recebeu o tratamento normal para 100 indivíduos, 25 morreram, e dos 99 que receberam o tratamento lopina-ritona, 19 morreram. Então, você tem aqui uma diferença que, embora estatisticamente significativa, é muito pouco, né? É muito pouco. A gente gostaria de esperar um pouco mais de um antiviral. De fato, o lopina ele não foi capaz de, nos pacientes, reduzir drasticamente a carga viral. E o lopina, né, tá aqui, ele faz parte do coquetel contra HIV. É um medicamento aprovado no ano 2000 contra o HIV. O que o meu grupo de pesquisa fez? A gente começou a estudar essas moléculas. E tem uma em particular que nos interessou muito, que é essa daqui, o atazanavir. O lopina ele foi estudado na epidemia de SARS de 2002, 2003, porque ele foi aprovado no ano 2000. O atazanavir, como vocês podem ver, ele foi aprovado em 2003. Então, quando ele surge no mercado, o surto de SARS já tinha desaparecido. Aqui, ó, o atazanavir aprovado em 2003. E o atazanavir ele já foi utilizado no tratamento de uma doença que é uma fibrose pulmonar. Tá? Além disso, estudos com atazanavir de quantificação do fármaco nos tecidos observa a presença, né, do atazanavir, aqui representado pela sigla ATV, no trato respiratório, no pulmão. O atazanavir, ele está aqui, ó, esse é o gráfico do pulmão, ele chega no pulmão, que é uma coisa importante para a gente, e ele inibe a protease do HIV, e a estrutura da protease do novo coronavírus tinha sido publicada também. E ainda tem uma outra vantagem, que a atazanavir é um insumo farmacêutico nacional, ele é produzido pela Fiocruz. Isso é uma vantagem competitiva grande quando a gente pensa num eventual medicamento. E em algumas semanas, em 21 dias mais ou menos, nós publicamos esse pré-print mostrando que o atazanavir inibe a replicação do novo coronavírus e ainda tem uma ação anti-inflamatória. Tá? Então, o que a gente observou? Aqui está a protease do novo coronavírus. A protease está encaixada aqui com o lopinavir e nessa imagem C está encaixada com o atazanavir. Conforme a enzima se movimenta, o lopinavir ele começa a se soltar da enzima, liberando esse aminoácido que faz a atividade enzimática. Com o atazanavir isso já não acontece, ele bloqueia o acesso a esse aminoácido que é importante para a enzima funcionar. Aqui a gente mostra o inibidor geral enzimático, aqui a gente mostra a enzima do vírus, a enzima do vírus com o inibidor das enzimas celulares, com atazanavir e com ritona. Então, a intensidade dessa banda aqui ela é equivalente à atividade enzimática. A gente vê que com a atazanavir isso diminuiu. Nós mostramos que o atazanavir inibe a replicação do novo coronavírus, aqui em várias doses. Comparamos com a cloroquina, mostramos que é tão bom quanto a cloroquina. Mostramos nessa fase, né, para células in vitro. Nós mostramos também que ele inibe a replicação, né, que inibição da replicação de maneira dose dependente em
diferentes tipos celulares. Aqui é uma célula que replica bem o vírus, nesse outro, uma célula pulmonar. A gente ainda utilizou monócitos, que são células que participam do processo inflamatório, para mostrar que o atazanavir consegue reduzir a inflamação induzida pelo vírus. Essa molécula aqui, IL-6, está altamente associada à mortalidade de pacientes com Covid. Além dessa molécula, existem outras. Uma delas é o remdesivir, que inibe a polimerase, inibe bem a polimerase do vírus. Funcionou muito bem em ensaios em camundongos. Os camundongos, eles sofrem muito, né? Esse modelo de camundongo, um camundongo com o receptor humano, ele morre por causa da infecção pelo novo coronavírus, e o tratamento protege da perda de peso e da mortalidade. No entanto, teve um trabalho recente do grupo chinês, do grupo de Wang, que fez o estudo com o remdesivir, viu uma melhora clínica básica, não viu uma diminuição grande da titulação viral, tanto no trato respiratório superior quanto no trato inferior. E quando foi avaliar, né, a mortalidade, né, o tempo para melhoria clínica, você tem no grupo que recebeu o remdesivir, melhorou em 21 dias, o grupo que recebeu o placebo melhorou em 23 dias. Novamente se esperava um pouco mais. A diferença da mortalidade, né, é de 14% para 13%, quer dizer, não tem diferença nenhuma. Agora, nos que receberam o remdesivir precocemente, com menos de 10 dias, aí sim a gente tem 11% de mortalidade no grupo tratado com remdesivir, contra 15% no grupo tratado com placebo. Por outro lado, quem recebeu tardiamente remdesivir morreu mais, 14% de mortalidade, contra quem recebeu placebo. Né? Esse tratamento precoce com remdesivir foi proposto no modelo experimental com macacos rezos, só que eles fizeram uma coisa mais como prova de conceito, desinfectaram os macacos e trataram 12 horas pós-infecção. Então, um período de tempo muito curto, dificilmente alguém se trataria 12 horas após ser exposto ao vírus. Mas as diferenças são contundentes. A gente vê aqui o pulmão do animal 7 dias após a infecção e tratado com remdesivir, e o pulmão do animal que foi infectado e não foi tratado. Então, você vê que tem um impacto muito grande na própria estrutura, na mortalidade de células, e você vê que mesmo o paciente que ele está com um quadro, né, de insuficiência respiratória e pulmão destruído dessa maneira, ele vai ter uma fibrose pulmonar, ele vai ter uma dificuldade, uma sequela, provavelmente, ainda que ele sobreviva, caso ele se apresente com o pulmão nesse estado. A despeito dessas informações, tiveram notícias, portanto, ainda não são publicações, de que o remdesivir ele melhorou a recuperação clínica numa coorte, num grupo dos Estados Unidos. Esse estudo clínico que eu mostrei foi dos pacientes chineses. Nos Estados Unidos parece que ele melhorou. Bom, ainda não tem paper, tem notícia. O Anthony Fauci, que é o diretor do Instituto dos Estados Unidos para Doenças Infecciosas, ele diz que o remdesivir lembra ele do AZT, que foi a primeira arma contra o HIV. Acho que sim, não. Acho que tem uma certa valorização aqui do remdesivir. Se a gente busca o trabalho original do AZT, que é um trabalho de 87, surto de AIDS dos primeiros anos do ano 2000, o AZT ele consegue reduzir drasticamente, né, quase um log aqui, uma ordem de grandeza, a replicação do HIV, que a gente não encontrou no paciente com Covid tratado com remdesivir. Tem um problema, um potencial do remdesivir, que 2 mutações nessa enzima, né, RNA polimerase, levam à resistência. De todas as substâncias, essa é a que está mais adiantada. Os Estados Unidos vai fazer um programa nacional de
distribuição do Remdesivir. E aqui a gente vê ainda a mídia discutindo a questão da cloroquina, né? A cloroquina, ela inibe a replicação do vírus, aqui a gente tem potencial de inibição. A cloroquina e a hidroxicloroquina têm uma potência similar, aqui a gente tem mais voltado para, na curva azul, a cloroquina, na curva vermelha, a hidroxicloroquina, se tem uma diferençazinha marginal entre as duas. Só que a potência da cloroquina, né, a dose que ela inibe a replicação do vírus, é em torno de 1 micromolar. Esse parâmetro farmacológico, quanto menor, melhor. O tratamento para Plasmodium falciparum é em 0,006 micromolar, esse mesmo parâmetro farmacológico. Quer dizer, é uma diferença brutal, né? Você não vai escalonar essa dose para COVID com um paciente, ao invés de tomar um comprimido, ele não vai tomar uma baguete de cloroquina. Então, o que se tenta fazer é utilizar o tratamento com cloroquina, que é base para o tratamento da artrite reumatoide. E foi isso que foi feito num trabalho que viralizou no começo de março, sobre o tratamento com hidroxicloroquina e azitromicina, do grupo francês desse Didier Rouault aqui. Esse é o principal autor que defende a cloroquina para todas as viroses no mundo, defende a cloroquina e a hidroxicloroquina como um pan-antiviral. Ele mostrou esse gráfico que parecia de grande impacto. Então, aqui temos os pacientes não tratados, os pacientes tratados com hidroxicloroquina apenas na curva azul, os pacientes tratados com hidroxicloroquina e ácitro na curva verde. Então, parecia uma coisa fenomenal, né? Em 5 dias se zerava a carga viral. Mas as quantidades de pacientes incluídos em cada um desses braços dos estudos está muito longe daquelas centenas que eu mostrei para vocês nos trabalhos anteriores. Então, temos aqui 16, 14 e 6 pacientes. Então, para um estudo clínico, isso é pouquíssimo, tá? E ainda tem uma questão que, normalmente, nesse tipo de estudo, a gente considera a data de início dos sintomas para balizar a evolução do paciente. E aqui, você vê que eles colocam como data de inclusão no estudo. A data de inclusão no estudo pode ser um paciente que ele estava, esse grupo aqui, ele podia estar pior, tá numa data mais avançada de início de sintomas, enquanto esse podia estar numa data mais precoce, ou vice-versa. Então, não existe 100% de clareza sobre esse estudo. Mas esse é um estudo importante, ele foi tuitado por autoridades, virou uma coisa quase que esotérica a cloroquina, alguns grupos disputando se ela funciona ou não. Teve um trabalho grande brasileiro, de um grupo de Manaus, que eles tentaram encontrar a melhor dose para a cloroquina. Então, dentro da possibilidade de doses já consideradas seguras para utilização clínica, eles utilizaram uma dose mais alta e uma dose mais baixa. Em cinza, a gente tem a mortalidade geral dos pacientes sem tratamento, e aqui temos a mortalidade dos pacientes com cloroquina em baixa dose e alta dose. Esse estudo foi interrompido precocemente porque a alta dose matou mais do que a doença. E mesmo a baixa dose ofereceu um benefício limitado no final do estudo, no começo até parece ser mais benéfico. Um outro estudo independente, que não foi feito por brasileiros, foi feito no Hospital de Veteranos dos Estados Unidos, com hidroxicloroquina, também fazendo hidroxicloroquina e ácitro, mostra que há uma maior mortalidade nos grupos tratados do que nos grupos não tratados. Então, acho que a segurança da cloroquina e da hidroxicloroquina ela vai ter que ser revista para esse tipo de paciente que está hospitalizado por Covid, está com uma insuficiência respiratória. Basicamente isso que eu queria cobrir com vocês. Hoje eu vou estar também numa exposição que é mais um bate-papo no Rio 2C, no BrainSpace, e eu queria agradecer o convite do Alencar e do Café Consciência para expor
os nossos dados aqui, que a gente obteve com o meu grupo de pesquisa na Fiocruz. Agradeço também todos os programas de fomento, né, e o Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, que é o instituto do qual eu pertenço aqui na Fiocruz. Alencar, está contigo, pode passar as perguntas, acho que a gente tem um tempinho ainda aí para discutir. Show de bola, Thiago, obrigado pela sua significativa contribuição, excelente a sua explicação aí sobre todo esse processo que envolve o Covid e trazendo para a gente, né, atualizações sobre antivirais, não só em escala nacional, mas em escala internacional. Certamente foi uma apresentação bastante didática. Eu estou acompanhando aqui o pessoal no chat, já tem bastante pergunta. Eu queria conversar contigo inicialmente, fazer uma pergunta em relação à posição do Brasil, né, nos últimos dias, né, a gente tem visto uma série de conflitos, né, do ponto de vista político, econômico, mas eu queria saber, assim, do ponto de vista do cientista, né, da ciência, como é que vocês estão vendo, né, a posição do Brasil de se tornar um páreo, um distante da comunidade mundial em relação às ações, né, que vão de encontro, né, que vão aí combater essa pandemia, né? A gente está se distanciando dos grandes grupos, se distanciando das ações da OMS. Como é que nós, como é que a ciência nacional, né, principalmente os grupos de trabalho como o seu, estão vendo esse distanciamento e o que isso pode trazer de problemas adicionais para a nossa população? A Fiocruz é parte do estudo da OMS, então a gente está alinhado com a OMS no Solidariedade, então esse ensaio clínico vai rodar. A percepção que eu tenho um pouco, falando de uma maneira bem popular, é que a gente está trocando o pneu do carro com carro em movimento. A própria percepção da OMS, eu acho que é essa, quando eles propõem, através de solidariedade, esse ensaio clínico global com 4 terapias, o lopina com interferon, remdesivir e cloroquina, eles estão fazendo isso. A Fiocruz está participando desse processo, e a minha ideia do meu grupo de pesquisa, que a gente se insere na parte de desenvolvimento pré-clínico, é de oferecer mais um step, caso um desses steps fure. Tem um impacto grande por si só na cadeia econômica, na cadeia global de transporte de insumos. Isso afeta diretamente o setor farmacêutico. Então, ter uma substância produzida no Brasil me parece